Sejam bem-vindos para mais uma edição deste espaço de entrevistas aqui na Rádio Zango 8000. Meu nome é Shaquiza dos Santos Moachingenja e hoje temos aqui um psicólogo. Vamos falar um pouco sobre psicologia, a necessidade de termos psicólogos na nossa sociedade, uma vez que o psicólogo em Angola é encarado como se não tivesse relevância alguma. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Gonçalves. Ele que é psicólogo clínico e docente universitário. É isso aí, ele é docente universitário. Seja bem-vindo à nossa estação de rádio Zango 8000. Boas-vindas e bem encontrados. Obrigado desde já, Shaquiza. Saúde ao auditório todo da Rádio Zango 8000, extensivamente a capital toda, né? Luanda inteira. Bom dia. Seu psicólogo, como é que é ser psicólogo numa sociedade como a nossa? É prazeroso, é trabalhoso, é de facto árduo e agradável, porque conhecendo a nossa realidade psicossocial, nota-se que tem mais gente precisando de saúde mental do que em outras sociedades, né? Então, nós estamos inseridos numa sociedade como um campo de trabalho onde a terra está fértil, está propícia para trabalhar. Muita gente que está ligada, conectada à nossa rádio a partir do nosso aplicativo, ou o pessoal que está a ver-nos no Facebook e no YouTube, está a questionar-se: psicólogo, psicologia, o que é isso? A psicologia é, por sinal, a ciência mais jovem que existe. A psicologia surge no século XIX, na última terça parte do século XIX, concretamente no ano de 1879, na Alemanha do Leste, na cidade de Leipzig, famosa cidade de Lipsia. É aí onde foi fundado o primeiro laboratório de psicologia experimental, através do psicólogo Wilhelm Wundt, o psicólogo alemão Wilhelm Wundt, ele que é considerado o pai da psicologia. Ok. E em África também existem pensadores, psicólogos que tiveram algum impacto? Bom, segundo os estudos feitos por mim, não descobri nenhum psicólogo africano assim relevante com um impacto internacional. Não, mas acredito que existem e hoje por hoje a psicologia vai ganhando espaço a nível da nossa sociedade e não só, não é? Mas a nível de África já conseguimos ver também uma certa evolução, sobretudo na área da psicologia desportiva. Já existem equipas com psicólogos. Hoje já é muito frequente a existência de psicólogos também nas unidades hospitalares, algumas, mas com muito mais índice de relevância em a maioria das clínicas, né? Na maioria das clínicas existem já psicólogos. E uma outra instituição estudantil, refiro-me às escolas acadêmicas, não tanto as estatais, mas algumas escolas privadas já têm presença de um psicólogo também. Então já estamos assim a dar passo significativo naquilo que é a emancipação, promoção e a imagem de um psicólogo. Falo também daquelas instituições educativas que são os centros infantis e ATL. Alguns, na sua maioria, já têm também presença de um psicólogo. E hoje também por hoje, o psicólogo de trabalho já começa a ganhar afirmação e notoriedade no nosso mercado laboral. Então, penso que a sociedade já está a mudar de consciência naquilo que concerne o perfil de um psicólogo e a necessidade. Peso embora é a maioria que desconhece. A nossa sociedade ultimamente temos visto muitos acontecimentos que deixam a desejar. Desde os impactos sociais, nós tivemos aqui alguns episódios na nossa sociedade, desde o passamento físico do Nagrelha, o funeral do Nagrelha, em que as pessoas praticamente foram a um cortejo fúnebre, mas foram vandalizar, roubar. Como é que caracteriza esse comportamento da nossa sociedade, ou do pessoal que lá esteve?
Bom, acho que as evidências não se explicam. Acredito que com este tipo de comportamento, acredito que o nosso governo já não tem dúvida de que tipo de juventude ou sociedade temos. Mas olha que nós estávamos diante de uma situação de luto e dor. Estávamos a enfrentar uma situação de luto e dor. E em psicologia diz que comportamentos não se prevejam. Não se prevê comportamento. Ninguém saiu da sua casa ao ir para aquele evento ou cortejo fúnebre com a mentalidade de que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aliás, o Negreira teve muitos seguidores. Teve uma legião de fãs, mas teve muito mais seguidores do que a gente pode pensar. Mas a maioria dos seus fãs são pessoas daquela classe social, digamos que média-baixa. São aquelas pessoas que, do ponto de vista psicológico, são caracterizadas por muitos problemas que vivenciam no seu dia a dia e que não conseguiram alcançar a autossuperação, não descobriram o poder da superação. Como conclusão, muitos deles decaíram para o álcool, viciando-se e abraçaram outras drogas. E com isto nascem outros comportamentos antissociais e psicologicamente reprováveis. Então acho que estávamos diante de uma mescla de conduta comportamental abominável, repugnante, e é inadmissível o que se viu, mas é compreensível até certo ponto, pois as emoções estavam à flor da pele e acredito que uma coisa motivou a outra. Não foi propriamente do nada que as pessoas começaram a vandalizar. E uma outra coisa é que nós não podemos considerar uma mente sob efeito psicotrópico, porque na sua maioria as pessoas estavam sob efeito de alguma substância psicotrópica que altera gradualmente o seu sistema nervoso central e que de alguma forma estimulou as pessoas a manterem uma garra, uma energia, e nós conseguimos ver através das imagens que circularam, os níveis adrenérgicos estavam muito elevados. Então quando os DCI sobem, as ações são imensuráveis e as consequências são estas que nós acabamos de observar. Há muita procura de psicólogo, tipo, as pessoas aderem aos psicólogos. Ultimamente muita gente tem alguns transtornos. As pessoas têm procurado psicólogos? Tem, essa coisa. Hoje, pelo menos eu estou agora com 7 anos, a caminho de 8 anos de carreira. E desde o início da minha carreira sempre tive muitos pacientes, muitos casos clínicos por tratar, por cuidar. E tem sempre, todos os dias, até agora, nesse momento que falamos, se reparou, há pouco o meu telefone estava a tocar. Certo. É mais um caso que eu estou a cuidar, a acompanhar. Mas hoje por hoje, a coisa... o perfil do psicólogo não é conhecido. Por isso eu estou a escrever um livro com o tema O Psicólogo como um Estranho. Isto no sentido de ajudar a promover a imagem do psicólogo. Porque a nossa sociedade ainda tem aquele conceito de que psicólogo é para malucos. Certo. E maluco, propriamente, o termo maluco é ofensivo, é depreciativo. Isso nem é psicológico, sabe? Falar maluco para alguém não é psicológico, é mesmo ofensivo, é desrespeitoso, isso é subjetivo. Okay. Será que, é pejorativo mesmo. Será que esse ponto de vista de algumas pessoas não é por falta de conhecimento do que é um psicólogo? É por falta, sim. Porque repare, toda vez que a gente olha para um esquizofrênico a caminhar pela rua, esquizofrênicos são aqueles que a gíria chama por maluco. Quando nós olhamos para um esquizofrênico a vaguear pela rua, nós chamamos maluco, olha o maluco, o maluco. Nós temos ideia que psicólogo só existe para cuidar daquelas pessoas. E isso está errado. O psicólogo existe, primeiramente, para prevenir as consequências. O psicólogo existe para atacar as causas. Por exemplo, o Chacuiza está com déficit de atenção, está com dificuldade de concentração,
não consegue tomar decisões, não dorme direito, tem dificuldade em descansar. Antes que o Chakweza dê uma crise, o Chakweza deve recorrer já ao psicólogo. Do tipo, doutor, senhor, eu estou com dificuldades em me concentrar. Por exemplo, avizinha essa semana das provas e eu não consigo estudar, eu fico ansioso, fico nervoso, não sei o que estudar. O psicólogo aparece ali e nós subestimamos isto. Nós consideramos depois da causa se manifestar, quando o problema se instaurar, aí nós buscamos ajuda psicológica e já é tarde. Então o psicólogo está mais para prevenir do que para tratar. E é importante que a sociedade compreenda isto. O psicólogo vem antes da crise. O psicólogo não vem depois. Por exemplo, olha, eu estou a ter problemas conjugais no meu relacionamento. E eu não sei tomar decisão. Não sei como agir diante de um comportamento assim ou acolá do meu companheiro, da minha companheira. Tem alguma ideia de como eu posso me proceder? É ali onde surge o psicólogo. E nós esperamos o quê? Depois das pancadarias, do vais para aquilo, vens para cá e vais para ali, chamamos o psicólogo. E nesta questão de ideia, referiu-se a pancadas. Vimos que a nossa sociedade está mesmo, sei lá, eu não sei, comportamentos de agentes que deviam proteger, agentes de autoridades que deviam proteger a sociedade, usam poder para repressão. Como é que caracteriza-se este fenómeno de alguém que, ao invés de proteger, reprime? Bom, acho que esta pergunta vem mesmo a calhar, porque hoje por hoje a nossa sociedade, acredito que os nossos ouvintes, telespectadores têm muitos exemplos e têm muita coisa a falar sobre isso. Acredito que os comentários vão nos trazer muita matéria e vão falar por si. Mas dando seguimento, olha, o psicólogo existe como responsável para a nossa saúde mental, a manutenção do nosso bem-estar psicológico e emocional. Do mesmo jeito que nós nos preocupamos com a saúde física, se estamos com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, se estamos com uma enxaqueca, um mal-estar, uma dor física, a gente recorre logo ao médico. De igual modo, quando o problema não tiver uma causa física ou fisiológica, a gente deve recorrer a um psicólogo. E a saúde mental vem em primeiro lugar, porque o nosso corpo deve obedecer à nossa mente. E é assim, a nossa mente fala e o nosso corpo obedece. E, modesta parte, referente ao comportamento demasiado exagerado, por vezes agressivo e absurdo, de certos agentes da ordem pública, estamos a falar dos policiais. Não é essa coisa? Certo. A pergunta foi diretamente sobre como caracterizamos essa conduta comportamental, esse modo de atuação dos nossos agentes da ordem pública, os nossos polícias. Sim, sim. Pois bem, tem estado a circular muitos vídeos nas redes sociais sobre como os nossos agentes da ordem pública têm se comportado e, lamentavelmente, eles já estão a se tornar memes. Os nossos agentes da ordem pública estão a virar memes, tornaram-se memes. Porque ninguém mais respeita a figura de um agente da ordem pública. Por conta dessa má conduta, essa agressividade, essa falta de compreensão, esta incapacidade de dialogar, esta falta de sentimento ou sensibilidade pelo próximo, os nossos agentes da ordem pública estão a perder o respeito, estão a perder a identidade e a integridade. Repare, Chakweza, os nossos agentes da ordem pública não são formatados para irem às ruas e maltratar as pessoas. Não, eles não são treinados para reprimir as pessoas, para amolestar as pessoas. Porque aquilo é sarcasmo, sabe? É sarcasmo. E quando isso acontece, é condenável, é abominável. Até mesmo a lei condena. E muitos dos nossos agentes da ordem pública confundem. Eles deviam pensar que estão ao serviço da sociedade. Por isso é que são agentes da ordem pública. E manutenção ou garantir a segurança e a ordem pública, essa coisa, é uma responsabilidade enorme, muito séria. Há um vídeo que está a circular recentemente de 2 agentes da ordem pública que
engravataram um jovem, intimidaram, molestaram e depois acabou em conflito. Conflito, sim. Eu acho que eles deviam evitar se tivessem a capacidade de dialogar. Dialogar, sim. Porque antes que o problema vá à esquadra, o agente da ordem pública deve procurar resolver ali, de um modo arbitral. Certo. Mas o que? Atacando as causas, prevenindo as consequências. Sabes a coisa? Nem sempre um motoqueiro que cai deve ser logo atado. Sim. Caiu por quê? O que está a se passar? Feriu-se? Está tudo bem? Certo. Precisa ir para o hospital? Quer que eu chame uma ambulância? Qualquer coisa assim. Humanismo. E depois é que vem, já agora, estás salvo? Ok. A sua documentação a documentação do seu motociclo. E são procedimentos que eles sabem bem, mas não agem como deviam. Certo. É com procedimentos que a gente também tem, e vamos ao primeiro intervalo, ou vamos ao intervalo, né? Na companhia da boa música do artista Hugo Scheiner pela All Music Pro. De lembrar que estamos aqui a conversar com o nosso psicólogo, Dr. Paulo Gonçalves. Não saia daí, nós somos a rádio Zango 8000. Se está correto, na rádio.